Muita gente decide agora no início do ano mudar alguns hábitos e ter uma alimentação mais saudável, por exemplo, pode fazer parte desses planos para o novo ano. Porém, a falta de organização pode comprometer o sucesso e a realização desta meta. Para ajudar, então, você que está pensando aí em ter uma alimentação mais equilibrada agora em 2024 e quer que essa mudança se torne realmente um hábito, né? Não seja ali um fogo de palha, que você comece e realmente mude isso na sua vida. Eu recebo aqui no sofá a nutricionista Renata Brasil, que vai nos dar dicas preciosas para manter a constância nesta decisão. Renata, seja muito bem-vinda. Obrigada. Muita gente procura agora, né, começando o ano, fala, Renata, me ajuda, quero ter uma alimentação melhor em 2024. Sim, agora o ano começou, né? Mais ou menos assim. Realmente muita gente procura nesse início de ano, mas o mais importante é a gente entender que não é no início do ano, né? A nutrição, ela não é pontual, ela é o ano inteiro. Se a gente for buscar o significado da palavra dieta mesmo, o que que é, ela significa estilo de vida. Então, ela não é ali um momento. Então, por isso que dar essas dicas eu acho que vai contribuir muito para as pessoas. Sim, e é importante, né, pegando um gancho nisso que você falou, é importante a gente falar com o pessoal de casa também que não precisa esperar virar a folhinha, né, virar a página ali no calendário para dar esse start na vida, né? Isso pode ser feito em qualquer momento. Em qualquer momento, em qualquer dia, também não só na segunda-feira, igual todo mundo, a maioria das pessoas fazem. É qualquer dia, né? O dia que a gente se sentir pronto. A gente pode mudar os nossos hábitos. O que você percebe que mais dificulta o pessoal a manter essa constância? Porque às vezes, né, a pessoa em casa está super empolgada, super disposta mesmo a ter uma alimentação mais certinha, uma alimentação mais saudável. Aí faz um mês, 2 meses, no terceiro mês já começa, né, a capengar ali um pouquinho e aí acaba abrindo mão. O que você sente como mais dificuldade, como maior dificultador nessa constância? Praticidade. As pessoas falam que fazer dieta dá trabalho. Realmente fazer dieta dá um pouco de trabalho, eu não vou mentir não. Mas se a gente se organizar, a gente vai conseguir ter uma dieta ali constante para a semana inteira, consegue renovar o estoque, né, vamos dizer assim. Uma dica que eu dou é sempre higienizar os alimentos para estar pronto na hora de comer. Porque você chega em casa cansado, com fome, você vai comer aquilo que está mais fácil. E nem sempre o que está mais fácil é o mais saudável. Então, se você tem já tudo pronto dentro da geladeira, já é um facilitador. Pensar, né, Rê, nessa questão da praticidade. A gente estava conversando com a Camila no bloco anterior, com a Kátia também, essa questão de, a gente tem muitas atividades ao longo do dia, né, é impossível a gente, não, vou tirar ali um período sabático de tudo que eu tenho que fazer. Nem sempre a gente consegue fazer isso, então tudo que a gente puder fazer para facilitar, tornar mais prático essa rotina, é bem-vindo. É melhor. Tira um dia do final de semana, algumas horas. Não vai te custar, por exemplo, uma manhã de um sábado ou de um domingo, sacrificar em prol de um bem maior, vamos dizer assim, né? Para deixar tudo pronto, as frutas já higienizadas, verduras, legumes, algumas marmitas já prontas, para que você tenha o que comer. E aí a dieta ela vai ficar mais fácil mesmo de se fazer. Você falou dessa questão da marmita, muita gente tem assim um pé atrás em relação às marmitas congeladas, por exemplo. O que você, como nutricionista, falaria para o pessoal de casa que quer fazer a marmita, mas tem o receio de congelar os alimentos? Tem algumas técnicas para cozinhar os alimentos, sabe? Realmente o alimento ele feito na hora, a gente preserva mais as vitaminas e os minerais. Tem uma perda sim quando a gente congela os alimentos, mas entre o real e o ideal tem uma diferença muito grande, sabe? Para facilitar a vida, talvez eu prefira que o meu paciente ele perca um pouquinho de nutriente, mas que ele coma comida de verdade, do que ele chegue em casa e peça no aplicativo um lanche, por exemplo. Uma técnica que eu gosto muito para congelar legumes é você deixa ele cozinhar, né, de preferência no vapor, e quando ele tá quente, você joga água gelada. Para dar tipo um choque térmico. Um choque térmico. Ah, legal. Esse choque térmico, eu consigo preservar mais as vitaminas e os minerais quando eu vou levar ele para o freezer para poder congelar. E você preserva um pouco da crocância dele. Ah, legal. Entendeu?
É uma dica bem interessante também. Sim, sim, inclusive já aconselho você aí de casa, pegar um papel, já ir anotando todas essas dicas, porque são dicas muito importantes mesmo. Em relação aos lanches diários, e aí eu te falo que é a minha principal dificuldade, como preparar esses lanches, né? Deixar de uma forma mais prática mesmo, para que só pegue e leve, e que seja saudável também. Não é só a sua dificuldade, não. A dificuldade da maioria são os lanches mesmo. Eu sempre gosto de... Tem muitas opções no mercado. Tem muitos iogurtes que não demandam refrigeração, que você pode consumir. Castanhas são opções também que você não precisa de refrigeração. São rápidas, práticas. Então, a gente coloca num saquinho um mix de nuts, faz essas porções e já junto com uma fruta já é um lanche ótimo. Tem um pouquinho de proteína, um pouquinho de carboidrato e de gordura boa. Eu gosto também de congelar iogurte. Olha! Eu congelo o iogurte e antes de sair de casa, para na hora que eu consumir, ele tá geladinho, não perdeu nenhuma propriedade, não correu o risco de estragar e fica uma delícia. Gente, e assim, de repente você vai consumir ali, né, mais rápido, vira até um sorvetinho. Vira um sorvete. Fazer um patezinho de frango, por exemplo, assim também para colocar no sanduíche, faz um sanduíche natural caseiro, é uma ótima opção de lanche e que você consegue fazer em grande quantidade para durar a semana inteira na geladeira e não vai ser aquela coisa que você vai ter que ficar fazendo todo dia um pouquinho. Sim, isso é verdade. E alinhado a isso tudo, né, é importante o consumo de água, né? Sim. Quando a gente fala de alimentação saudável, a gente tem que lembrar da hidratação junto com a alimentação, né? Na verdade, o nosso corpo não funciona sem água, o nosso cérebro não funciona sem água. O nosso cérebro, ele fica imerso em água. E todas essas vitaminas e minerais que a gente está falando aqui em consumir de frutas, verduras e legumes, elas são transportadas através da água para as nossas células. Então, é muito importante. Eu não tenho o hábito de beber água, eu esqueço de beber água. Não tem problema, coloca despertador no celular. De hora em hora, vai lá e bebe um copo de água, que seja. E hoje em dia tem muito aplicativo também que facilita esse lembrete, até que crie o hábito mesmo. Uma coisa que me ajudou muito é sempre manter uma garrafinha do meu lado. Porque eu olho para a garrafa e falo, vou tomar um pouquinho, e nisso eu acabo tomando a quantidade indicada ao longo do dia, né? É possível, então, ter uma alimentação mais saudável e isso independe da época do ano? Independe, é super possível e principalmente se a gente começar a eliminar os hábitos ruins. A gente não precisa acrescentar tudo de uma vez, né? Todos os hábitos bons de uma vez. Se a gente começar a eliminar os hábitos ruins, diminuir o consumo de açúcar, de alimentos ultraprocessados, já vai ser um grande passo. Ai, maravilhosa. Eu queria muito agradecer a sua presença aqui com essas dicas maravilhosas. E uma coisa que facilita muito é manter a cozinha organizada também, né, Renata? Com certeza, ajuda muito. Então eu vou te convidar, porque agora eu vou lá pro outro lado do estúdio, do nosso cenário aqui, conversar com a Kátia, porque ela prometeu e ela está aqui para nos orientar, então, como deixar a nossa cozinha, a nossa despensa mais organizada. Porque eu acho que é a parte mais difícil da casa, é manter a ordem na cozinha e na despensa. Kátia, eu tô errada? Pouquinho. Depois que está organizado, você vai ver que é uma facilidade, criou o hábito, acabou. Você depois não vive sem. Então, temos a teoria e agora nós vamos para a prática. Se a gente reservar um domingo, um sábado, para higienizar todas as verduras, as frutas, e agora onde eu vou colocar? Então, é bom a gente ter organizadores específicos, por exemplo, a melancia. Se você compra um quarto da melancia ou a metade, você vai pôr isso na geladeira, quem é que vai numa pressa partir a melancia ali na hora e tal e comer? Você acaba pegando outro produto, outro alimento mais fácil. E se você pica toda a melancia e coloca dentro dos potes herméticos, por exemplo, esse aqui que já tem uma redinha, ele, o que acontece? A água não fica em contato com o alimento, com a fruta, então ela fica embaixo, ela vai durar uma semana tranquilamente. Gente, preserva por mais tempo, né? E aí você tem tudo picadinho, você chegou correndo, você só pega ali, põe no pratinho e já come. Uma uva, um melão, tudo isso, olha, economia de tempo e economia também, porque a fruta não vai estragar rapidamente. Com certeza. Você trouxe algumas opções aqui, só para te situar, né? Há algumas opções aqui de organizadores para justamente facilitar essa ordem na cozinha, né, Kátia? Sim. E eles realmente ajudam bastante, né? Vamos passar
passar brevemente por eles aqui para a gente mostrar para o pessoal como dica mesmo de o que comprar para organizar. E a dica máxima é, não precisa comprar tudo de uma vez, né? Não, vai comprando aos poucos. Eu fiz assim na minha casa, porque são organizadores caros, né? Infelizmente, Sim. no Brasil ainda é caro. Ainda é. Mas vai comprando um de cada vez, que aí você vai montando. Escolhe primeiro um tipo, para você não sair comprando aquele monte de organizador, que é também um erro, né? Sim. Sair comprando organizadores aleatoriamente, e depois quando você vai ver, tá tudo ruim, não consegue organizar. Esse aqui, por exemplo, são os de geladeira que a gente fala. Para alface, para os legumes, para as folhas. Você já lava, coloca tudo, intercala com papel toalha, porque aí ele absorve a umidade e ela vai durar ali muito tempo. Fazer um sanduíche. Então, esses aqui, ó, são empilháveis, então na geladeira você não ocupa muito espaço. Temos aqui também a parte da despensa, que aí você vai colocar os mantimentos abertos nesses potes herméticos e como é que a gente fala? A sobra, né? Ou os enlatados, por exemplo. Sim. Seria interessante colocar nesses cestos. cestos. Porque se você deixar solto no armário ou num cômodo, você na hora que precisa não encontra, vai comprar coisa, vai abrir mais de um tipo. E o que a gente encontra nas casas são produtos perdidos, vencidos, com aqueles bichinhos dentro. Então isso você primeiro tem que evitar saquinhos abertos. Isso é uma grande dica. A ideia do hermético é justamente isso também, né? É vedar o contato com o ambiente externo e o que vai facilitar, na verdade, a proteção desse alimento que está aqui dentro, né? Com certeza. Então, aqui seria o estoque. Estoque. Que a gente estava tentando lembrar. Isso, o estoque estoque. Aqui são os produtos fechados. Ok. E aqui os alimentos abertos. Então, elimina aquele ganchinho que Sim. prende. E a gente vai colocar aqui, eles são todos identificados. Você tem que identificar. Sim. A organização, você tem que identificar tudo. As gavetas, os armários. Para todo mundo que mora na casa saber identificar, o produto principalmente. E o saquinho, mas aí eu não vou saber a validade. Então tem uma dica que você corta a data de validade, tenha na despensa uma caneta, né, que você possa escrever em plástico, e depois tira com álcool, e você prega, né, ou a caneta você escrever, ou você corta e cola com um durexzinho aqui no fundo. Para saber até quando esse pode alimento ser acabou, por exemplo, fubá acabou, eu vou pegar e vou trocar, troco a etiquetinha aqui, recorto e põe a outra. E é bacana, Kátia, esses potes, né, transparentes, porque você consegue ver também a quantidade de alimento que tem daquilo, né? Por exemplo, granola. Você consegue ver a quantidade de granola que tem para não comprar muito e deixar estocado, podendo vencer, e nem acabou, meu Deus, e agora? Tem que correr no mercado para comprar porque não tem. Porque não tem. Ajuda, né? Ajuda. E aí você linka esse cesto com os abertos, porque aqui eu vou identificar e separar por categorias. Então, eu vou pegar um cesto para colocar os enlatados e embutidos. Então, coloca aqui. Quando você vai fazer uma compra, se esse cesto aqui está vazio, você sabe exatamente o que precisa comprar. E aí você vem e coloca os outros, massa, né? Aqui a gente tem vários tamanhos desse cesto, aí vai depender do tamanho que você tem de armário ou de uma despensa. Quando você falou em despensa, Kátia, só uma observação, porque às vezes a gente não tem espaço para ter uma despensa em casa, né? Um cômodozinho só para os alimentos. Essas regrinhas aqui se aplicam para os armários que vão ser guardados Também. os alimentos, né? Aí vai depender do tamanho do meu organizador. Esse aqui, por exemplo, é o que eu uso na minha casa. Minha casa é uma despensa que é um armáriozinho Piquititico, mas baixinho, super organizado. Eu coloco os cestos menores. O ideal é você separar por categorias. Separou, tiro daqui, coloco no aberto, acabou ali, eu venho aqui. E quando eu vou fazer uma compra, eu olho aqui na minha despensa para ver o meu estoque como está. A gente tem vários tamanhos de cestas, tem essas cestas mais elaboradas. Eu posso empilhar, por exemplo, essa grande aqui, ó, coloco a categoria, todo mundo sabe o que tem e eu vou empilhando. Esses aqui são versáteis, que eu posso usar tanto na despensa, quanto na cozinha, quanto no closet. Então, você não perde o tipo de organizador. E outro detalhe, quando for comprar um cesto, faça a opção por esses retos, porque você não perde espaço. A gente vê que o fundo, ele é diminuído aqui embaixo, então você não consegue empilhar, né, organizar de uma forma adequada. E brevemente, então, outra dica são esses organizadores de talheres também, né? Sim, a gaveta de talheres é um caos, que aí você quer uma coisinha, um cortador ali, um descascador de alho, essas coisas todas. Acha, porque tá tudo bagunçado. Por quê? Porque a gaveta ela tem que estar delimitada, tudo tem que estar delimitado. Então, olha, aquele organizador que vem próprio da marcenaria perde muito espaço na lateral. Então, se você não tem muito espaço,
prefira esses aqui, ó, que são modulares. Modulares. Você tem vários tamanhos, então a gente consegue colocar uma gaveta só para talheres de servir, outro para cocção, que é o que você vai usar para fazer, né? E outro detalhe são os pratos, as xícaras, que as prateleiras geralmente são altas, a maioria. Você usando essa prateleira de acrílico, tem, né, de outras formas também, você pode colocar de vidro, você coloca um pouco de prato embaixo, outro em cima. Você consegue aproveitar melhor o espaço como se tivesse uma prateleira a mais ali. Sim, então é uma solução. Você põe as xícaras em cima ou embaixo, os pratinhos em cima, para evitar quebras